sendo bem direto, os filmes realmente são bons? Sim, os filmes são bons. Se você está pensando como filme, como o Vini estava falando, você tira o fato de que esses filmes são uma adaptação de um livro. Os filmes são bons, eles foram bem produzidos, e os filmes de Harry Potter são um dos elementos desse boom cultural dos anos 2000, sabe? A era de ouro do cinema, que teve Senhor dos Anéis integrando essa época aí. Toda essa cultura Harry Potter, ela é gerada por causa dos filmes. Não tem como você negar isso. Então, falando assim, para os benefícios da obra, os filmes de Harry Potter eles são decisivos para o crescimento da obra, para a divulgação da obra, para as pessoas conhecerem Harry Potter e, como o Jota falou, terem um interesse de ir ver, peraí, se o filme é bom, então deixa eu ler o livro para ver. Muita gente fala que o livro é melhor ainda, então eu vou lá ler os livros para poder conhecer melhor. O lance é que até mesmo aqueles que, por exemplo, assistiram Pedra Filosofal primeiro, aí descobriram que era uma série de livros, e aí começou a ler os livros para poder esperar o lançamento dos próximos filmes, né? Tipo, lia Câmara Secreta e esperava o lançamento de Câmara Secreta. Aí é que começa a gerar o problema, né? Porque essa pessoa, ela começa a ter expectativas e começa a ver que suas expectativas não estão sendo atendidas. Exatamente. Daquilo que ela quer ver, daquilo que ela quer, sabe, presenciar. Espera do filme, mas porque leu no livro, mas o filme acaba não entregando aquilo. Agora, os filmes são bons. E eu acho que, além de toda essa questão do boom cultural, dos benefícios para a obra, no meu caso, que cresci assistindo Harry Potter, tem um valor sentimental muito grande, né? Quando eu assisto os filmes de Harry Potter, eu não estou só assistindo os filmes de Harry Potter, eu estou me lembrando de partes da minha infância, da minha adolescência, coisas que eu vivi enquanto eu estava assistindo aquele filme. Talvez a garota que eu estava saindo com ela enquanto eu estava assistindo, naquela época que o filme foi lançado. Eu me lembro de tudo isso, sabe? Me remete a várias fases da minha vida. E quando você para pensar nisso, é muito carinho que está envolvido, né? Tem muito sentimento envolvido nisso. Então, sim, respondendo diretamente, os filmes são bons. No balanço geral, os filmes, eles são bons. Agora, dito isso, tem alguns aspectos em que os filmes, na minha opinião, acabam atrapalhando as pessoas a compreenderem a saga, a compreenderem a história. Eu acho que quem assiste os filmes apenas vai entender os filmes ali, mas não vai entender os porquês de muita coisa. E aí é a hora que a gente começa a se aprofundar na história. E quem só assiste o filme não vai entender Harry Potter no seu completo, não vai entender os porquês, o porquê disso, o porquê daquilo, por que aquilo aconteceu. E aí que a coisa começa a ser prejudicial. Por exemplo, no meu canal, frequentemente eu vejo gente argumentando, usando os filmes como base do argumento. E a pessoa não faz ideia que aquilo que ela está falando foi só uma adaptação. E o argumento ele acaba não sendo válido. Mas até porque a Hermione descobriu que o basilisco era o basilisco porque o Draco pegou e rasgou lá a folha e deu pra ela, mano. O Draco não faz isso, a Hermione não sabia. Não, essa teoria me dá desespero. Então, você... Tipo assim, é aquela parada. Cara, se você quer descer pro play... eu adoro debate, né? Você quer descer para um debate, não dá para você descer para o debate tendo só assistido os filmes. Porque você vai ser jantado. Porque não tem como, não é culpa da pessoa. A pessoa, ela acha que é aquilo ali e não é aquilo ali. O filme é só uma adaptação. Eu acho que os filmes exploraram muito mal, na verdade exploraram nada, né? Desse relacionamento Harry e Voldemort. Esse relacionamento que foi sem precedentes na história da magia. Nunca houve algo como o que aconteceu com Harry e com Voldemort. E eu acho que essa adaptação ruim é o principal motivo das pessoas não entenderem Harry Potter. Isso gera duas coisas. Ou gera que o Voldemort é um vilão estúpido, um vilão burro. Eu já vi muitas pessoas fazendo esse comentário na internet, criadores de conteúdo, inclusive, falando isso, que o Voldemort é um vilão burro.
Ou vai pro outro lado, que o Harry, ele é um herói que ele é ajudado pelo roteiro do início ao fim, né? Que ele não é talentoso, que ele não tinha talento nenhum e que ele só deu sorte, né? Mas é por causa dessa falta de compreensão, desse relacionamento entre os dois. O que tá em jogo ali? Isso não foi... Aí são vários aspectos que ficaram de fora, que tinham que estar na adaptação para a galera entender a história, né? Entender os livros. Primeiro, a questão da proteção da Lilian, que eu acho que é uma coisa muito... É uma cena ali da Lilian morrendo pelo Harry, mas não dá mais detalhes sobre isso, sobre o que implica isso. E aí o Harry vai para casa dos Dursley, com os Dursley maltratando ele do início ao fim, sendo que o Harry era adorado no mundo bruxo, e ninguém entende por que o Harry tem que ficar na casa dos Dursley. Tipo, ele simplesmente vai pro mundo bruxo, qualquer família bruxa os Weasleys iriam aceitar o Harry. Por que o Harry não sai dali, né? E aí tem toda uma história por trás, tem toda uma explicação por trás. Isso é a proteção da Lilian ampliada pelo Dumbledore. O Harry precisa estar ali com alguém que tenha o sangue da Lilian para que ele seja protegido, para que o Voldemort simplesmente não vá lá e destrua o Harry. Porque você para pra pensar, o Voldemort é um vilão idiota. O Harry mora na casa de um bando de trouxa, ele vai lá, mata o Harry e acabou, né? Tem a questão, essa é uma parada que infelizmente tem no filme, mas não tem. Tem no filme, mas não tem. Que é em Cálice de Fogo, quando o Voldemort ele utiliza o sangue do Harry para poder retornar, para poder utilizar para poder recuperar o corpo, né? E ali no filme fica uma coisa como sendo assim, o único resultado disso foi que agora o Voldemort pode tocar no Harry. E realmente, agora o Voldemort pode tocar no Harry. Mas o ponto decisivo da história tá ali, o ponto chave, a falha no plano tá ali, que é o Voldemort utiliza o sangue da Lilian no corpo dele e ele amplia a proteção do Harry ainda mais. Agora, olha só que interessante, aí a gente liga com o que o Jota estava falando e linka com o que a Júlia estava falando sobre a profecia. Até esse ponto, lembrem o que a profecia fala. A profecia fala, e nenhum poderá morrer enquanto o outro sobreviver. Até agora, até aquele momento, só o Voldemort estava preso ao Harry. Então, se o Harry... o Harry poderia morrer, sem problema nenhum. Só que agora, a vida do Harry também estava presa à vida do Voldemort, por causa do sangue da Lilian. Então, um não poderá morrer enquanto o outro sobreviver. Agora, os dois estão ali interdependentes. Isso não é mostrado no filme. E aí a gente vai pro final. Já vou dar um salto aqui, sem falar... Não tô falando nem vou falar das varinhas de núcleo gêmeo, que ninguém entende. O Harry só tem o Expelliarmus. É falha do roteiro, como que o Expelliarmus consegue parar uma Avada Kedavra. Mas a pessoa não entende por que o Expelliarmus consegue parar uma Avada Kedavra. Não é o Expelliarmus em si. Qualquer feitiço que o Harry teria utilizado ali não teria funcionado. O Voldemort não teria conseguido matar ele, porque as varinhas estão ali se recusando a atacarem, porque elas são irmãs gêmeas. Nem isso é explicado no filme direito. E no filme eles começaram a fazer Priora Incantatem com tudo, né? Eles gostaram de tudo Priora Incantatem. Beleza, aí eu vou dar um salto pro final, né? Gente, pra mim, por causa dessa falta de profundidade no relacionamento de Harry e Voldemort, eu não sei se vocês têm essa impressão também. Quando a Nagini morre, parece que o Voldemort morre porque ela morreu. Sim. Tipo, o Neville corta ela, aí ele vira poeira. O Voldemort começa a enfraquecer, parece que o Expelliarmus do Harry ganha força, e aí ele tenta atacar de novo e ele vai se despedaçando sabe? E aí, eu sei que, se você olhar com muita atenção, parece que o Avada Kedavra pega na mão do Voldemort e aí ele começa a se desintegrar. Mas isso é uma coisa assim tão imperceptível, tão que assim é péssimo pra mim. Não tem aquela coisa a maldição ricocheteia. E aí a gente entra para mais uma questão da varinha das varinhas. A varinha das varinhas é explicada mal e porcamente ali. Ninguém percebe que o Harry derrotou o Voldemort por causa
de um conhecimento que o Harry tinha, que o Voldemort não tinha. Então fica parecendo que o Harry derrotou o Voldemort sem querer. Né? No livro, isso fica absolutamente claro, que o Harry, ele tinha um conhecimento que o Voldemort não tinha. Ele conhecia a arrogância do Voldemort por causa de tudo que ele descobriu lá em Enigma do Príncipe, que o Dumbledore contou pra ele. Toda a maneira como o Voldemort agia, as arrogâncias dele, o fato dele não acreditar, aquilo que ele não entende, ele não dá valor. Então o Harry, ele fala pro Voldemort que a varinha das varinhas era dele. Ele deixa claro isso pro Voldemort. E o Voldemort, por pura ignorância, por ele rejeitar aquilo que ele não... Ora, era uma varinha, ela tem que me obedecer. Se eu atacar, ela vai me obedecer. Eu sou Lord Voldemort. Olha a arrogância. E o Voldemort, ele é derrotado pelo Harry, sim. Por quê? Simplesmente porque o Harry tinha um conhecimento que o Voldemort não entendia. Né? E aí é quando ele é derrotado. Então, fica uma coisa assim, parece que o Harry derrotou o Voldemort por pura sorte, por puro acaso, porque o espelharmos o Harry por um motivo que ninguém sabe sempre iria causar essa conexão ali do Prior Incantatem e o Voldemort ia ser derrotado. Então eu acho que esse relacionamento tinha que ser mais bem explorado. Essa questão que vocês mencionaram dos dois estarem ligados com o amor, o Voldemort não compreendendo o amor, o Harry sendo protegido pelo amor, ganhando força pelo amor. A questão do Voldemort ter medo da morte. Quando eu falo isso, que o Voldemort tinha medo da morte, as pessoas ficam loucas da vida. Ele achava que a morte era uma das coisas mais não mágicas do mundo, mas ele tinha medo da morte. E ele fez uma coisa assim, que no fim das contas, deu a ele um resultado ainda pior do que a morte. Ele não percebeu que dividir a alma dele ia causar tudo o que causou, toda a instabilidade que causou. Então, esses pontos, eles são profundos, eles são importantes para que a galera entenda. Não precisava nem, assim, de muito tempo de tela, mas explica, uma conversa com o Dumbledore, tinha que ter explicado esses detalhes para realmente a galera entender o que é Harry Potter, por que o Harry venceu, por que o Voldemort perdeu. Senão fica muito parecendo que o Voldemort era um idiota burro, um vilão burro, e que o Harry era um jovem sortudo que venceu por pura sorte, por puro acaso do destino, né? Ou por causa da profecia que fazia o Harry fadado a derrotar o Voldemort, e não era assim.